Sejam bem-vindos ao canal Um Questionador. Eu sou o Maicon e aqui eu vou expressar meus questionamentos sobre a vida, a existência, a realidade das coisas e entre outras. Vamos para o vídeo de hoje. Certo ou errado em minha visão grosseira é apenas algo que uma maioria diz. Apesar de que as regras que norteiam o que seja certo ou errado sejam baseados na realidade em que vivemos. Essa experiência passa pelo critério de uma maioria que avalia algo e toma uma decisão. Como a maioria toma a mesma decisão, essa decisão acaba se tornando por padrão o certo. Uma pergunta bem simples para exemplificar as coisas. Todos nós sabemos o que é a cor vermelha. Mas agora vamos supor que de um dia para a noite, todos no mundo, exceto você, diga que o vermelho é azul e que o azul é o vermelho. Diante disso, quem está certo? Seria verdade o que a maioria tomou como verdade em dizer. Eu sei que o exemplo das cores é um exemplo mais abstrato. Pois determinar que uma cor seja exatamente aquela cor, se trata apenas de uma convenção adotada pela maioria. Isso é totalmente diferente de um outro exemplo que está mais ligado aos nossos sentidos como espécie humana. Por exemplo, se alguém te ferir com uma faca e lhe fazer um corte, obviamente você sentirá dor, pois isso é inerente a todos nós. Todos nós sabemos que sofrer uma dor é algo ruim. Existem raríssimas exceções onde uma pessoa afirmaria que essa dor fosse algo benéfico. Mas vamos mais uma vez entrar nos limites da nossa imaginação e imaginar que mais que 99,99% da espécie humana acreditasse que cortes superficiais em nossa carne fosse algo prazeroso e digno de orgulho. Onde está o que é certo ou errado nisso? Por que algo que nos fere poderia ser algo bom? São essas perguntas que faço que me fazem refletir sobre as diferenças entre as culturas em nosso mundo. Sobre as diferenças religiosas, sobre os gostos peculiares que cada um de nós possa desenvolver e etc. É como se cada pessoa ou grupo de pessoa tivesse a sua visão da realidade distorcida de acordo com sua experiência de vida ou sociedade em que vive. Você claramente já ouviu um religioso super ferrenho em sua fé afirmar com todas as suas forças que falou com Deus, e que Deus o ouve e o guia. No mesmo momento em que essa pessoa fala com esse Deus em algum lugar do mundo, em outra era da espécie humana, outra pessoa poderia estar rezando para Odin, Shiva, Horus ou outra divindade com a mesma convicção que nossos religiosos atuais. Diante disso eu te pergunto, onde está a verdade? Qual Deus é real? Qual crença prevalece? Uma coisa eu afirmaria, se por algum motivo 99,99% das pessoas no mundo acreditassem que Odin era o Deus Supremo da Terra, com certeza essa seria a crença em que todos nós acreditaríamos. Mais uma vez, um exemplo onde algo que é dito por uma maioria, causa um impacto tão forte a ponto de ser tratado como uma verdade ou algo bem próximo disso. O que uma maioria diz ou acredita, acaba tomando o lugar da verdade. Não importa o assunto, seja religião, análise de fatos que nossos sentidos nos dizem e etc. Tudo passa pelo crivo de uma maioria. Outro exemplo hipotético tomando como base a forma como nossa própria biologia interpreta o mundo diante de nossos 5 sentidos. Vamos supor que uma raça extraterrestre chegue na Terra e eles sejam amigáveis e muito semelhantes a nós, e que sejam uma grande minoria. Vamos supor que sejam apenas 1000 indivíduos deles. A única diferença é que eles enxergam uma outra dimensão, onde coexistam outros seres inteligentes igual a nós. Se eles enxergam isso e nós humanos não, onde está a verdade nisso? Quem está certo ou errado? Pois, se estes seres nunca tivessem interagido conosco, nós nunca saberíamos de tal existência que antes poderia se passar apenas como lendas que ninguém acredita. Mas como eles são minoria em nossa espécie neste exemplo jamais conseguiria identificar tal fenômeno, essa raça poderia ser facilmente taxada como errada sobre o que elas dizem ver. Uma afirmação sobre isso que posso dizer é: tudo que seja fora do que a maioria pensa ou que toma como verdade para si, acaba sendo taxado como errado, inexistente e loucura, como algo inapropriado e etc. E o mais engraçado disso é que em todos os casos, o que há em comum sobre a verdade, é que ela se prevalece diante da confirmação de uma maioria. Eu sei que claramente tudo que tomamos como uma verdade partem do princípio da experiência, que nossa espécie teve através de nossos sentidos diante da realidade em que vivemos.
Essa é a base fundamental para determinarmos certo ou errado, ficção e realidade. Isso tudo nos norteia sobre o que julgamos como verdade ou não. Entretanto, é engraçado afirmar que se por algum motivo uma significativa parte da sociedade afirmar que algo não é o que é, isso passaria a ser a verdade como um todo. Isso é bem estranho de se pensar, é um tanto estranho de se fazer o experimento mental. Mas pare para pensar. Se do nada, a partir de amanhã, todas as pessoas na Terra tomassem como verdade que o Brasil fosse a maior potência mundial do planeta, isso passaria a ser uma verdade da mesma forma quando você pergunta a qualquer pessoa se a Lua é um planeta e elas normalmente vão te dizer que não. Simplesmente se trata de uma informação que está na raiz de quase todos os seres humanos. Obviamente eu entendo que a realidade que interpretamos é a verdade absoluta na qual nos cerca. A realidade da natureza é o que é independente de nossas crenças, não importa o que pensamos ou o que definimos como certo ou errado. A natureza não vai mudar ou deixar de ser como ela é. Porém, para que essa validação de verdade seja confirmada, se faz necessário que a maioria esmagadora dos outros humanos em sociedade cheguem à mesma conclusão. Eu poderia até dizer que existe um certo paradoxo a respeito disso. Pois pensem, só chegamos a uma conclusão a partir de nossos sentidos que nos norteia sobre a verdade e que por padrão é a mesma conclusão diante da maioria esmagadora de nossa espécie. Mas essa mesma maioria ainda se faz necessária estarem de acordo juntas para que a definição de uma verdade seja confirmada. Por mais que a verdade, por si só, seja verdade sem depender da opinião de ninguém. Para nós humanos, só podemos determinar a verdade a partir do momento em que uma maioria esmagadora de nossa espécie toma a verdade como verdade. Sem essa validação por uma maioria, não conseguimos determinar o que de fato é a verdade, certo ou errado. Pois se cada pessoa tivesse uma experiência individual, diferente uma da outra, a ponto de que elas divergissem de suas ideias sobre o que é real, certo e errado e etc. Com certeza, pela falta da validação de uma maioria, não conseguiríamos determinar o que poderia ser certo ou errado. Portanto, volta a afirmar que essa dependência de uma maioria ter uma opinião em comum vai nortear o que seja certo, errado ou real. O foco da reflexão aqui é tentar te fazer entender que se uma maioria determinar a definição sobre alguma coisa, provavelmente essa coisa terá uma grande chance de ser redefinida. Eu sei que existe o fato de você tomar como verdade a experiência na qual você mesmo experienciou. Porém, esse fato de nada vale se no contexto existir uma necessidade extrema da aprovação de uma maioria. De nada valerá o que você determina como verdade se toda uma maioria invalida a sua verdade. Outro exemplo similar são referentes a lembranças. Se você tem uma lembrança compartilhada com outras pessoas sobre algo que fizeram juntas, essa lembrança pode até perpetuar enquanto a maioria dos envolvidos estiverem vivos em acordo com o ocorrido. Mas a partir do momento em que você seja o único remanescente que detém a lembrança, você pode simplesmente alterar a história e impor uma nova verdade a partir de então. Como não existe mais uma maioria para se opor à sua mentira, a sua mentira passa a se tornar a verdade. Diante disso, eu lhe pergunto: até onde a verdade é uma verdade, até onde uma mentira é uma mentira? E o que vale a análise dos fatos se caso por algum motivo toda uma maioria conclua que um determinado fato é diferente da conclusão de um fato que você mesmo tirou? Mesmo que esse fato seja algo tão óbvio para todos nós, exemplo, a Terra gira em torno do Sol. Você sabe disso. Mas no passado, a verdade sobre esse assunto não era a mesma que temos hoje. E você pode até me dizer, mas no passado eles não sabiam a verdade. Sim. E por conta disso esse era o fato e a verdade naquela época, era o que a maioria tinha como definição até então. Sempre se lembre que em qualquer tipo de situação, se uma maioria esmagadora tirar uma conclusão X, e você e mais meia dúzia de pessoas tirarem a conclusão Y, muito provavelmente Y está errado. Bem, encerro este vídeo por aqui. Agradeço por ter assistido e até a próxima.